Há momentos na vida em que tudo o que conseguimos fazer é clamar. É quando o coração aperta, quando a dor se torna difícil de explicar e quando parece que o céu está em silêncio. Foi exatamente isso que aconteceu com Marta e Maria. Elas enviaram uma mensagem a Jesus dizendo: Senhor, aquele que amas está doente. Não era qualquer pessoa. Era Lázaro, amigo íntimo. Alguém que Jesus amava profundamente. E aqui começa algo que muitas vezes não entendemos. Jesus não foi imediatamente. Ele permaneceu ainda 2 dias onde estava. Humanamente falando, isso parece estranho. Se ele amava Lázaro, por que demorou? Se ele tinha poder para curar, por que não correu até ele? Essa é uma das maiores lições da fé. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Jesus declarou algo poderoso. Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. Enquanto todos viam um fim, Jesus já via um propósito. Talvez hoje você esteja vivendo algo parecido. Uma situação que parece sem solução. Um problema que só piora. Uma dor que parece não ter resposta. E a pergunta ecoa dentro de você: Senhor, por que estás demorando? Mas o silêncio de Deus nunca é ausência. A demora de Deus nunca é descuido. E o tempo de Deus nunca é erro. Quando Jesus finalmente chega, Lázaro já está morto há 4 dias. 4 dias. Sem esperança. Sem solução humana. Sem volta. Aos olhos de todos. Marta corre ao encontro de Jesus e diz algo que muitos de nós já sentimos: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Essa frase carrega dor, fé e também questionamento. Quantas vezes nós também pensamos assim: Senhor, se o Senhor tivesse agido antes, se o Senhor tivesse respondido, se o Senhor tivesse feito algo. Mas mesmo em meio à dor, Marta declara algo extraordinário: Eu sei que tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá. Isso é fé em meio ao sofrimento. E então Jesus revela uma verdade que muda tudo: teu irmão ressuscitará. Marta ainda pensa dentro da lógica humana, falando da ressurreição no último dia. Mas Jesus não estava falando do futuro distante. Ele estava falando do agora. Então ele declara: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Essa não é apenas uma frase bonita. É uma promessa viva. Jesus não apenas traz vida. Ele é a própria vida. Talvez existam áreas da sua vida que parecem mortas hoje. Sonhos enterrados. Esperanças esquecidas. Alegrias que já não existem mais. Mas Jesus continua fazendo a mesma pergunta que fez a Marta. Crês isto? A fé não é ignorar a dor. A fé é acreditar, mesmo sentindo tudo isso. Quando Maria chega até Jesus, ela repete as mesmas palavras de Marta. Mas, dessa vez, algo diferente acontece. Jesus se comove profundamente. Ele vê o choro. Ele sente a dor. Ele percebe o peso daquele momento. E então acontece algo que revela o coração de Deus. Jesus chorou. O Filho de Deus chorou. Isso mostra que ele não é indiferente à sua dor. Ele não está distante do seu sofrimento. Ele não ignora as suas lágrimas. Ele sente. Ele vê. Ele se importa. Mesmo sabendo que iria ressuscitar Lázaro, ele chorou. Porque Deus não se move apenas pelo resultado. Ele se importa com o processo, com a dor, com o que você está vivendo agora. E talvez hoje, essa seja a mensagem que você precisa ouvir. Jesus vê a sua dor. Jesus se importa com você. E mesmo quando parece tarde demais, Ele ainda está no controle. Se essa mensagem já está falando com o seu coração, aproveite agora e deixe o seu like, porque isso ajuda a levar essa palavra a mais pessoas que também precisam de esperança. E comenta aqui embaixo: eu creio, mesmo sem entender, você vai ver um momento em que o impossível acontece. E como Deus pode trazer vida onde já não existe mais esperança. Depois de se comover profundamente, Jesus caminha até o túmulo. Era uma caverna fechada por uma grande pedra. Ali estava Lázaro, enterrado, sem vida, sem qualquer possibilidade humana de retorno. Então Jesus diz algo surpreendente: tirai a pedra. Antes do milagre acontecer, algo precisava ser feito. A pedra precisava ser removida. E Marta, mais uma vez, reage com a lógica humana: Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Em outras palavras, ela estava dizendo: não adianta mais. Quantas vezes pensamos assim? Já passou tempo demais. Já está perdido. Não tem mais jeito. Mas Jesus responde com autoridade: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus. A fé não depende do tempo. A fé não depende das circunstâncias. A fé depende de confiar em quem Deus é. Eles retiram a pedra. E esse é um ponto importante. Deus faz o impossível, mas há coisas que Ele nos pede para fazer. Remover a pedra pode significar muitas coisas hoje. Tirar a incredulidade. Deixar o medo. Perdoar alguém. Dar um passo de fé. Voltar a acreditar. Depois disso, Jesus levanta os olhos e ora ao Pai. E então, com voz forte, ele declara: Lázaro, vem para fora. E algo extraordinário acontece. Aquele que estava morto saiu. Sim, Lázaro saiu do túmulo. Ainda envolto em faixas, ainda com sinais da morte, mas vivo.
Isso mostra que quando Jesus fala, até a morte obedece. Não existe situação irreversível para Deus. Não existe fim definitivo quando ele decide agir. Talvez existam coisas na sua vida que estão como Lázaro, paradas, sem vida, enterradas pelo tempo, pela dor ou pela decepção. Mas quando Jesus chama, tudo muda. E então, ele dá mais uma ordem: desatai-o e deixai-o caminhar. Porque Deus não apenas traz vida, ele também traz libertação. Aquilo que ainda prende, aquilo que limita, aquilo que impede de avançar, precisa ser solto. Essa história não fala apenas de um milagre do passado. Ela fala de você. O profeta Ezequiel já havia anunciado algo poderoso: eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair delas. Deus não se limita ao que vemos. Ele age no invisível. E na carta aos Romanos, aprendemos que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus vive em nós. Isso significa que a vida de Deus pode alcançar qualquer área da sua existência. Seu coração pode ser restaurado. Sua fé pode ser renovada. Sua esperança pode ser reconstruída. Nada está perdido quando Deus está presente. Hoje, talvez Jesus esteja dizendo ao seu coração: saia desse lugar. Saia desse medo. Saia dessa dor. Saia dessa situação que te prende. Porque onde ele chega, há vida. Se essa mensagem falou com você até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E comenta aqui embaixo: Deus ainda faz milagres. Assista esse vídeo novamente. Deixe essa palavra entrar no seu coração. Porque ela não é apenas uma mensagem, ela é vida. Que Deus te abençoe profundamente. Que Ele traga vida onde havia morte. Que Ele renove sua fé e fortaleça seu coração. E que você nunca se esqueça, mesmo quando parece tarde demais, Deus ainda pode fazer o impossível. Amém.